Essa é a segunda parte do vídeo falando sobre a proposta de criação de coelhos dentro do sisteminha. Se você ainda não assistiu a primeira parte, dá uma pausa aqui, vai lá, assiste a primeira parte e depois volta, porque agora vamos falar tudo sobre o manejo produtivo da criação de coelhos como uma proposta para o sisteminha. É depois da vinheta. Bom, então para você começar a criação de coelhos dentro do seu sisteminha, você precisa, antes de mais nada, montar a estrutura para receber esses animais. Você precisa montar um coelhário. A primeira preocupação deve ser com relação à localização do empreendimento. Devemos dar preferência a locais com pouca mudança de temperatura ao longo do dia, com clima levemente seco e protegido de ventos. Existem diferentes formas de disposição das gaiolas no que diz respeito à coleta dos dejetos dos coelhos. Os mais utilizados são as gaiolas suspensas a 80 centímetros do solo, com os dejetos caindo através do piso das gaiolas. Esses dejetos podem cair direto sobre bandejas, podem cair diretamente no solo sobre uma cobertura de palha ou cair sobre uma vala preparada com uma composição de carvão, brita e areia. É importante lembrar que a urina do coelho tem um odor muito forte. Essa composição tem a função de absorver a urina do coelho e evitar esse odor. As gaiolas devem ser de arame galvanizado, 80 de comprimento, 60 de largura e 45 centímetros de altura. Um galpão de 32 metros quadrados é capaz de comportar 16 gaiolas distribuídas em fileira dupla. Desta forma, sabendo que a relação de macho e fêmea é de 1:10, poderíamos comportar os reprodutores em gaiolas individuais, restando 6 gaiolas para manejar os filhotes. Cada gaiola deve ser dotada de um bebedouro, que pode ser um pote de barro ou do tipo chupeta, e um comedouro. Geralmente, as gaiolas já possuem um comedouro externo. E para que você tenha sucesso na sua criação de coelhos, é importante que você esteja atento ao correto manejo produtivo. Vamos aprender agora um pouco mais sobre a criação de coelhos. Os coelhos são animais precoces, tanto que a maturidade sexual em fêmeas ocorre a partir de 4 meses de idade e em machos aos 5 meses de idade. A proporção é de um macho para cada 10 fêmeas, sendo que cada macho só pode cobrir uma fêmea por dia, pois várias coberturas influenciará na qualidade da ejaculação. Os sinais de cio nas fêmeas são inquietação, vulva inchada, entumecida e arroxeada. Quando a fêmea estiver no cio, devemos levá-la até a gaiola do macho, tendo o cuidado de anotar o dia da cobertura, pois tal dado serve para prever a data do parto ou para programar descartes. A fêmea que repetir o cio 4 vezes consecutivas e não tiver filhotes, deve ser descartada. Após 10 dias da cobertura, você deve realizar a apalpação para verificar se a coelha está prenhe. Caso contrário, colocá-la novamente em linha de cobertura. Muitos produtores têm o hábito de colocar a coelha para cobrir 6 horas após o parto. Tal manejo está caindo em desuso, pois diminui o tamanho da ninhada e pode levar a fêmea a doenças associadas ao parto. O tempo de gestação da coelha é de aproximadamente 30 dias e o parto ocorrerá entre o 28º e o 34º dia após a cobertura. Por isso devemos conhecer a data da cobertura, pois o ninho deve ser colocado na gaiola do 23º ao 25º dia de gestação. O ninho é um caixote de madeira com 40 centímetros de comprimento, 27 centímetros de altura e de largura, e deve possuir
uma abertura e estar cheio de maravilha. São considerados láparos animais com até 12 dias de vida. Eles nascem sem pelos, com os olhos e ouvidos fechados. Com 4 dias, o pelo começa a crescer e a abertura dos olhos e ouvidos ocorre por volta dos 12 dias de idade. Dos 15 aos 20 dias, já saem do ninho e começam a comer a mesma comida que a coelha, embora ainda estejam sendo amamentados. Essa é uma fase muito importante, pois introduz uma nova dieta aos láparos. Por isso, é importante não deixar faltar comida no comedouro, pois como eles possuem o estômago muito pequeno, as visitas ao comedouro são espaçadas e a quantidade ingerida é muito pequena. O ninho deve ser retirado no máximo quando atingem 20 dias. As coelhas são boas criadeiras e, por isso, não devem interferir, exceto quando os láparos começam a chorar dentro do ninho, que significa que a coelha tem pouco leite, ou não tem mais leite, ou porque abandonou o ninho. O fato de não vermos a coelha amamentando filhos não significa que ela não o faça, pois as mamadas acontecem de noite e pela madrugada. Caso ocorra algum problema com a fêmea e essa fique impossibilitada de criar os láparos, o proprietário deverá escolher entre descartar toda a ninhada ou transferi-los para outra fêmea. Devemos evitar qualquer odor nos láparos. Para isso, é importante que o tratador esteja sem perfumes e tenha o cuidado de retirar um pouco de pelo da fêmea que receberá os filhotes e esfregar nos láparos, minimizando qualquer cheiro estranho. Não é difícil conseguir o pelo, uma vez que a fêmea retira parte do seu pelo para forrar o ninho. O desmame é a retirada dos láparos da gaiola da matriz. É possível seguir os seguintes esquemas de desmame: 28 dias para coberturas realizadas 6 horas após o parto, 42 dias para coberturas realizadas 15 dias após o parto e 55 dias para coberturas realizadas 30 dias após o parto. Após o desmame, as crias devem ser separadas por sexo e em número correspondente ao sistema de criação adotado. A sexagem é feita expondo a genitália dos animais. O fator alimentação também é muito importante para o sucesso na sua criação de coelhos. Por isso, a oferta de uma ração especial para coelhos e de forragens específicas vai fazer toda a diferença. Os coelhos são herbívoros e se alimentam de vegetais, como as forrageiras, que são gramíneas e leguminosas, que podem ser rami, soja perene, alfafa e outros vegetais, como folhas de goiabeira e bananeira. Além dos verdes, devemos fornecer aos coelhos também uma ração balanceada, preferencialmente peletizada e de boa procedência, da desmama até entrarem em reprodução. Não devemos fornecer alimentos farelados, pois o coelho pode inalar algum fragmento, causando um quadro de pneumonia por aspiração. Por isso, é importante peneirar a ração peletizada, pois ela possui um pó, e esse pó pode ser prejudicial aos seus coelhos. As quantidades a serem fornecidas são: para a matriz em gestação, ela vai consumir de 200 a 220 gramas por dia. Para o láparo, do 22º dia após o nascimento até o desmame, de 40 a 60 gramas por dia. Do desmame até o abate, de 100 a 120 gramas por dia. Para a matriz lactante com 7 láparos, de 400 a 420 gramas por dia. Para reprodutores e matrizes vazias, ou seja, sem filhotes, de 170 a 200 gramas por dia. A distribuição da ração deverá ser realizada de manhã e à tarde, em horas mais ou menos certas. Vacinar contra a mixomatose de acordo com a recomendação do laboratório. Eliminar todos os animais
que apresentarem a sarna de corpo. Tratar as sarnas de orelha com sarnicidas comuns. Usar remédio de coccidiose na água como preventivo de 3 em 3 meses. Só adquirir reprodutores jovens e provenientes de rebanhos sadios. Evitar a entrada de estranhos na granja. Usar o pedilúvio. Promover limpeza e desinfecção semanal de bebedouros e comedouros. Após a retirada dos animais, todas as gaiolas devem ser desinfetadas com lança-chamas, a também conhecida vassoura de fogo, e posteriormente pulverizadas com desinfetante químico. Bom, como eu disse no início desse vídeo, o fator temperatura é fundamental para que a sua criação de coelhos tenha sucesso ou não. Nós vimos que lá no Nordeste brasileiro, poucas regiões hoje conseguem explorar essa criação justamente por conta desse fator. Mas em regiões onde o clima é mais ameno, do centro-oeste brasileiro indo para o sul do Brasil, essa é uma possibilidade de criação muito interessante. Por isso, é importante manter a temperatura na faixa adequada para os seus coelhos. Os coelhos não podem ficar em locais onde a temperatura varie bruscamente. Para maior controle do ambiente, o produtor deve manter um termômetro de máxima e mínima no galpão, fixado à altura das gaiolas, e estar atento para a adoção de medidas que tornem possível manter o ambiente térmico confortável para os animais. A temperatura do galpão deve ser entre 18 e 22 graus centígrados e umidade aproximadamente de 70%. Pessoal, uma novidade, o YouTube liberou para o Fazendinha de Quintal a possibilidade de fazer um clube de membros. Mas qual é a finalidade de fazer o clube de membros? É só para ganhar dinheiro, né, Augusto? Já está pensando aí no capitalismo? Não, gente, não é só por isso. É o seguinte, vocês se lembram que eu falei já várias vezes aqui que eu tenho a intenção de montar um sisteminha, onde esse sisteminha vai ser o meu estúdio ao céu aberto. Vai ser uma espécie de escola onde eu possa desenvolver cursos e, claro, também poder fazer os vídeos aqui do Fazendinha de Quintal, mostrando todos os módulos do sisteminha. E não só do sisteminha, como outros módulos também, sejam eles validados ou não. Então, muito em breve, eu vou estar trazendo as novidades desse clube de membros para que esse clube de membros possa financiar a construção do meu sisteminha, que vai servir de exemplo de uma escola online para todos vocês inscritos do canal. Tá bom? Então não demora muito, estão chegando novidades aí no canal. Viu aí que bacana a criação de coelhos como uma proposta para o sisteminha? Eu gosto muito dessa criação e acho que tem um grande potencial para a produção rural integrada em pequenos espaços. E você, acha também que essa produção é interessante? Então comenta aí o que você achou do vídeo e dessa possibilidade de criação. Aproveita, se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha para fortalecer a nossa amizade. E se você não for inscrito no canal, rapaz, se inscreve no canal, assim você não vai perder nenhum dos próximos vídeos falando sobre o sisteminha. Lembrando que ainda existem muitos módulos validados ou não, que a gente vai certamente debater, trazer para vocês aqui no Fazendinha de Quintal. Muito obrigado pela companhia de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!